Essa semana eu peguei um livro para folhear dos livros que eu tenho aqui. Inclusive esse livro aqui, ó, O Milionário Mora ao Lado. Thomas Stanley e William Duncan, livro sensacional. Livro que eu comprei em 2021. E logo no primeiro capítulo dessa releitura, já tive um insight que eu quero compartilhar. Inclusive eu tirei 2 lições que a gente vai estar conversando nesse vídeo. Eu queria compartilhar esse insight e essas 2 lições, reflexões aqui com você. Nesse livro, O Milionário Mora ao Lado, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, os autores, eles são os pesquisadores que buscam entender como os milionários americanos ficaram milionários. E também entender como eles vivem, onde eles vivem, o que eles fazem, o que eles consomem, como eles se tornaram milionários ali nos Estados Unidos. E uma dessas conversas ele teve com um texano de 35 anos, dono de uma retífica, como ele diz ali, bem sucedida, retífica de motores a diesel bem sucedida ali. Mas antes deixa eu contextualizar aqui com você. No interior do estado do Texas é comum a gente ver pessoas com chapéus grandes, ou seja, aqueles chapéus country ali, bem grandes. E lá o chapéu é um símbolo de status, ou seja, quanto maior o chapéu, aparentemente mais importante, mais bem sucedida, mais rica é a pessoa. Só que os ricos texanos começaram a perceber que muitas pessoas estavam comprando chapéus para aparentar serem ricos, serem mais importantes, terem mais dinheiro do que, na verdade, do que realmente eles têm. Então, inclusive, eles falam uma frase lá que quanto maior o chapéu, menos gado. Ou seja, quanto maior o chapéu que a pessoa tem, provavelmente menos gado, menos importante, menos rico ela é. Ou seja, se referindo ali, obviamente, a pessoas que vivem de aparência. Ou seja, compram ali o chapéu grande para aparentar ser mais importante, ser mais rico do que na verdade ela é. Agora voltando para a história do nosso amigo texano ali de 35 anos, ele inclusive conta ali para os nossos escritores, pesquisadores, que ele tem um carro de mais de 10 anos, que ele mora em uma casa modesta de bairro de classe média ali, usa roupas normais, calça jeans, jaqueta de couro, e seus vizinhos também são pessoas normais, bombeiros, carteiros e mecânicos, inclusive eu marquei aqui. E ele conta também uma coisa bem bacana, que ele tem sócios ingleses. E a primeira vez que esses sócios ingleses foram lá na sua retífica, né, obviamente, para conversar com ele ali, ele fala que eles nunca tinham visto ele. A primeira vez que eles chegaram lá, eles, obviamente, não encontraram ele. Porque eles estavam esperando um homem bem vestido, um homem com roupas finas, alinhadas. Enfim, inclusive ele conta que os sócios confundiram ele com um chofer de caminhão, um motorista de caminhão. Porque justamente ele se veste de maneira normal, como seus funcionários ali, como seus amigos. Ou seja, calça jeans, camisa normal, como ele disse também, jaqueta de couro. E os sócios ingleses esperavam outra coisa. E ele fala uma coisa aqui, uma frase que... dessa frase eu tirei um insight, as duas reflexões, as 2 lições que eu quero compartilhar aqui com você. Ele fala o seguinte: eu realmente não uso chapéu grande, mas tenho muito gado. Ou seja, visivelmente ele diz que ele não usa chapéu grande, ou seja, não busca usar um chapéu grande para aparentar para as pessoas que ele é rico. Obviamente ele é dono de uma retífica de diesel, de motores a diesel bem sucedido, mas que ele tem muito gado. Esse muito gado não se refere, obviamente, ao gado em específico, mas dá a entender que em condição financeira. Aqui eu tirei as 2 lições que eu quero compartilhar, 2 reflexões que eu quero compartilhar com você. A primeira é não buscar comprar coisas para aparentar ter mais dinheiro do que você realmente tem. Esse eu vejo que, até de pessoas à minha volta, vivem fazendo compras, às vezes, desnecessárias para aparentar ter mais dinheiro do que realmente tem. Sabe? Inclusive, você provavelmente deve conhecer alguém assim no seu ciclo de convivência pessoal ali no seu trabalho, seus amigos, familiares. Se você conhece uma pessoa assim, comenta aqui embaixo. E, inclusive, eu também tenho outro exemplo de um colega de classe da minha esposa, da Pamela, na época da faculdade. Ela conta que ele dizia para os amigos lá, para ela, na faculdade, que ele tava com o cartão estourado, que devia mesmo, que não tava nem aí. Pegou dinheiro de cheque especial, enfim. Mas sempre tava com o celular do ano. Ou seja, a cada lançamento do iPhone, virava um ano ele trocar de celular. Mesmo que o celular estivesse funcionando perfeitamente, perfeitas condições, virava um ano ele trocar de celular. Carro, entrou no financiamento de um carro, não conseguiu pagar. Porque era sempre em festas, bebidas caras, roupas novas, roupas de marca de luxo, viajando. E é isso, vivia de aparência, mas em relação à condição financeira estava precária, devendo, e não estava nem aí, vivia explicitamente de aparência. E já linkando aqui com o segundo ponto, as pessoas associam riqueza, o patrimônio de uma pessoa, aquilo que ela vê, mas na verdade não é isso. Ou seja, às vezes você pode ver uma pessoa andando com um iPhone, como exemplo do nosso colega aqui, um iPhone do ano, pô, essa pessoa deve ter dinheiro, andando com um carro novo ali, pô, essa pessoa deve ter dinheiro, deve estar bem. Só que você está vendo aquilo que ela quer que você veja, aquilo que ela está andando publicamente ali na rua,
que ela está ali na mão dela, no caso do celular. O que anda de carro novo aí, seu vizinho, seu primo, seu parente, enfim, uma pessoa que você conhece que você vê que trocou de carro. Ela pode sim, obviamente, estar em uma condição financeira melhor, muito bom, mas você não sabe. Ela pode também estar em uma situação financeira complicada, ter se apertado mais do que devia para comprar um bem, para aparentar para as pessoas que têm mais dinheiro. Você não consegue ver, você não sabe a realidade financeira do outro. Você não consegue ver o extrato bancário, o cartão de crédito da outra pessoa. Muitas vezes, até mesmo uma pessoa que anda de maneira simples, como é o caso, obviamente, do nosso amigo texano aqui, está em uma condição financeira muito melhor, muito mais tranquila do que uma pessoa, como eu acabei de dizer, do nosso amigo colega da faculdade, da minha esposa na época de faculdade. Então, muitas das vezes a gente julga a condição financeira de alguém por aquilo que a gente está vendo. Só que a realidade não é essa. Muitas das vezes, provavelmente tem essa pessoa aí também na sua cidade, aquele velhinho que é dono de várias casas aí na cidade, galpões, lojas comerciais aí alugadas, que vive de aluguel, mas que anda de maneira simples, chinelo, short, aquele bonezinho. E quem não conhece, não imagina que essa pessoa é dona de um patrimônio, de uma condição financeira dessa tão tranquila aqui. Traz uma tranquilidade para ela. Aqui na minha cidade tem o dono de uma transportadora. Ele é dono dessa transportadora. Essa transportadora dele tem 15 carretas. Se você visse ele andando nas ruas da sua cidade, você nunca imaginaria que ele tem essa condição financeira que ele tem. A transportadora dele é muito bem sucedida e você nunca falaria que ele é bem sucedido. Por quê? É chinelo, short, uma camisa de botão, às vezes meio suja, porque ajuda de vez em quando os meninos lá na parte da manutenção de algumas carretas ali. Então ele sempre está lá na transportadora, dando pitaco outra, ajudando alguma coisa ou outra ali. Só que quem não conhece não sabe. Já para fechar, fazer o fechamento desse vídeo aqui, eu vejo que aquele texano, ele de fato, dono da Retífica, ele entendeu o jogo, ele entendeu como o jogo do dinheiro funciona. Ele entendeu que ele não precisa viver de aparências, comprar as coisas, talvez se vestir de uma maneira que ele não queira, não se sinta bem, para aparentar para outras pessoas, como o caso dos sócios ingleses dele, não o reconheceram por ele estar vestido normalmente. Ele percebeu que ele não precisa se vestir assim, que ele não precisa agir assim e comprar outras coisas para aparentar que ele é rico, que ele é bem-sucedido, que ele está com dinheiro. Ninguém precisa fazer isso. Se você vive de aparência, se você conhece alguém que vive de aparência, que compra as coisas exclusivamente para isso, para tentar mostrar, para tentar trazer uma outra percepção para as pessoas, entende? É complicado. Então, eu vejo que o nosso foco deve estar nesse, assim como ele percebeu, que é não focar no tamanho do chapéu, não focar em aparentar as coisas, tentar passar outra percepção para as pessoas. Nosso foco deve estar em aumentar o nosso rebanho, aumentar nosso gado, ou seja, aumentar nosso patrimônio, ou seja, investindo ações, fundos imobiliários, que é o que eu trago por aqui, ou em algo que te gere um rendimento bacana ou que te traga uma valorização bacana. Seu foco deve estar nisso, focar no gado, em crescer o seu patrimônio ao longo do tempo e não ficar comprando coisas para aparentar estar bem sucedido ou estar bem financeiramente para as pessoas, quando talvez a realidade não seja essa, entende? Porque eu vejo que agindo assim é isso que vai te trazer tranquilidade e principalmente vai te fazer viver uma realidade financeira, uma vida ali de uma maneira geral, sem comparação, porque você não precisa provar nada para ninguém. Então fala o seguinte, se você conhece uma pessoa que infelizmente age dessa forma, que vive tentando viver de aparências, comprando coisas para aparentar outra coisa ali, outra realidade para as pessoas à sua volta. Comenta aqui embaixo se você conhece a pessoa. E se você, infelizmente, essa pessoa, seria bacana você começar a rever essas atitudes, porque, infelizmente, elas podem te levar para uma condição financeira que você não deseja. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.